Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula de física. Sou o professor Bruno e hoje eu quero trazer para vocês a segunda parte da nossa aula sobre a dilatação dos líquidos, ok? Então vamos começar? Então, pessoal, para a gente iniciar, vamos fazer uma pequena recapitulação do que foi mencionado na nossa primeira parte dessa aula. Na primeira parte da aula, foi falado o seguinte, que o fenômeno da dilatação, ele aparece nos três estados da matéria. Sendo assim, os líquidos também dilatam. Só que, diferente do sólido, a matéria no estado líquido ela não tem forma própria. Foi até dado um exemplo, quando você pega e coloca água num recipiente, a água ela vai ter a forma do recipiente. Porque os líquidos, de modo geral, eles não têm forma própria. Então, pessoal, sabendo que os líquidos eles não têm forma própria, mas ocupam a forma do recipiente, só faz sentido a gente trabalhar a dilatação volumétrica, certo? Na aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre dois exemplos de líquidos que estão muito presentes no nosso cotidiano, ok? O primeiro deles é a água. Acredito que todos sabem que a água é uma das substâncias mais importantes para que exista a vida na natureza. E a água, ela tem algumas características que são interessantes para a gente estudar. Dentre essas características, nós temos a dilatação. Então, pessoal, eu quero que vocês confiram aqui comigo na imagem agora, que eu vou estar mostrando para vocês um gráfico. Observem nesse gráfico que nós temos o volume e a temperatura da água. Observa que aquela letrinha que aparece no eixo X é aquela letra grega que foi mencionada na aula anterior, chamada θ. Essa letra nesse gráfico está representando a temperatura da água. Observe na imagem que a curva que faz o gráfico mostrando o comportamento do volume da água à medida que ela é aquecida. A água, pessoal, diferente das outras substâncias na natureza, ela tem um comportamento anômalo. Por que anômalo? Porque é um comportamento que foge do padrão observado. Observem ali, onde está destacado, aquele intervalo na temperatura ali, entre 0 e 4 graus Celsius. É naquela faixa ali que nós temos essa anomalia da água. Como assim, professor, anomalia? Observe aqui comigo na imagem. Na prática, quando você aquece uma substância, é natural que ela dilate. Se você observar na imagem, se você aquecer a água de 0 para 4 graus Celsius, observa na imagem que o volume da água diminui. E da mesma maneira, ou de forma oposta, se você resfriar a água de 4 a 0 graus Celsius, que é quando ela vai mudar para o estado sólido, observem, pessoal, que o volume da água aumenta. Então, nessa faixa aí, a água ela tem um comportamento que foge do padrão observado. Quando você aumenta a temperatura, ao invés de ela dilatar, ela diminui de volume. E quando você diminui a temperatura da água, ao invés de ela diminuir de volume, ela aumenta de volume. E isso graças ao fato das ligações moleculares da substância. Certo, pessoal? Agora, observem que de 4 para frente, a água ela passa a ter um comportamento normal. Então, esse comportamento anômalo, isto é, que foge do padrão observado, do padrão esperado, ele acontece apenas nesse intervalo entre 0 e 4 graus Celsius, tá ok? Agora, pessoal, observe o que eu vou dizer para vocês. Olhem para mim agora. A partir desse conhecimento do comportamento da água, dessa anomalia presente nela, a gente pode explicar algumas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, você já deve ter observado que se você pegar um recipiente, uma garrafa de vidro, por exemplo, e encher completamente de água e colocar no congelador, você vai perceber que esse vidro ele pode quebrar, ele pode trincar. Por que isso acontece? Justamente porque quando você coloca no congelador, aquele líquido ele vai ser resfriado.
E aí, quando chegar naquele intervalo, lá naquela faixa da temperatura que eu falei para vocês, o que vai acontecer com a água? Ao invés de ela diminuir de volume, ela vai aumentar, ela vai dilatar. Então, pode acontecer de a estrutura do recipiente não suportar a dilatação da água e quebrar. Outro exemplo, vocês já perceberam que os lagos eles só se congelam na parte de cima, na superfície? Se você observar um lago congelado, você vai ver que abaixo da superfície do lago, a água ela está no estado líquido, normalmente. Por que será que isso acontece, pessoal? Quando você tem um lago e ele vai ser congelado, naturalmente a superfície do lago ela é congelada. E aí, quando esse lago, a superfície vai congelando, o gelo ele passa a dilatar e como o gelo ele é um isolante térmico, esse gelo ele vai proteger a água que está abaixo dele. Sendo assim, o que vai acontecer? O lago só vai ficar congelado na sua superfície, porque o próprio gelo, por ser isolante térmico, vai impedir que a água que se concentra abaixo dele congele também, certo? Outro líquido, pessoal, que eu quero falar para vocês aqui a respeito dele é a gasolina. Por quê? A gasolina ela tem uma importância gigantesca no nosso dia a dia, é um combustível, né? E a maioria de nós faz uso de um veículo, ou você pega ônibus, ou você anda numa moto, ou em um carro, e necessita de combustível, né? Então, pessoal, eu vou estar falando aqui da gasolina, por quê? Porque a gasolina, assim como os demais líquidos, ela também pode estar sujeita a dilatação, certo? Agora eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhe muito importante. Quando eu penso na gasolina como combustível, o que é importante frisar é que eu tenho que pensar na massa, na quantidade dela, e não no litro ou no volume. E é importante vocês saberem isso, até porque existem algumas questões em que é cobrada essa situação, e às vezes a gente acaba se confundindo entre o que é massa, o que é volume, e aí nós vamos resolver uma questão hoje que eu vou mostrar isso melhor para vocês, ok? Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que, como a gasolina ela é vendida em litro, né, a dilatação dela ela pode afetar no bolso do consumidor ou de forma positiva ou de forma negativa? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora, tá ok? Com um exemplo. Observe aqui comigo, no exercitando, essa questão. Vou fazer a leitura com você no slide e quero que você observe comigo. É uma questão do Enem. Observe como que a questão é cobrada. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Agora observe a pergunta. Se os tanques não fossem subterrâneos, observa na imagem aí, o que aconteceria? Então, antes da gente analisar a situação, olha aqui para mim rapidamente. Vamos tentar entender a questão. Como eu havia falado para vocês, no caso da gasolina, o que importa quando nós falamos nela como combustível é a sua massa, sua quantidade, e não o seu volume, certo? E aí, quando eu penso no volume da gasolina, o volume ele pode ser afetado pela mudança de temperatura, que é a dilatação, que é o que foi trabalhado ao longo dessa aula. Para reduzir esse efeito da dilatação, os tanques eles são subterrâneos para evitar essa variação de temperatura e, por consequência, evitar que a gasolina sofra dilatação, porque uma vez que ela sofre dilatação, ela pode afetar no preço pago pelo consumidor. Ou melhor, ela pode afetar quando o consumidor for comprar o produto. Ele pode estar tendo lucro ou prejuízo, tá ok? Então agora, observa novamente a imagem comigo
E vamos analisar o que dizem as afirmações. Vamos então para a afirmação número 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Então, observe aí o que diz essa afirmação. Você levaria vantagem. Então, olha aqui para mim. Pensando numa situação em que a gasolina sofresse dilatação, o que aconteceria com a massa concentrada na gasolina? Se a gasolina sofresse dilatação, naturalmente a massa iria se distribuir ao longo desse volume. Então, ao invés de você ter lucro, você teria prejuízo. Porque na prática, você estaria comprando menos gasolina por litro. Então, observem que a primeira afirmação ela está incorreta. Tá ok? Agora vamos voltar para a imagem. Tá ok? Uma coisa que eu quero frisar para vocês. Quando a gente trabalha com questão de Enem, muitas vezes é possível, através de uma afirmação, você já eliminar as alternativas erradas. Então, observem que nesse caso, a alternativa A não pode ser a certa, porque menciona a primeira afirmação. A alternativa D também não pode ser correta, porque ela também menciona a primeira afirmativa. Tá ok? Vamos então para a segunda afirmação. Leia comigo. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Então, olhem para mim agora. Veja o seguinte. Você abastecendo num ambiente em que a temperatura fosse menor, o que aconteceria então com esse volume de gasolina? O volume, ele iria diminuir, né? Porque com a temperatura diminuindo, ao invés de a gasolina dilatar, ela iria ter uma redução no seu volume. Porém, a quantidade iria permanecer ali concentrada naquele volume menor. Então, se você comprasse gasolina numa temperatura menor, você estaria tendo lucro, porque você teria ali mais combustível concentrado para cada litro que você comprasse, certo? Então, voltando para a imagem, note que a afirmação número 2 ela é correta. Aí vamos analisar então a número 3. Leia comigo. Se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Olhe para mim agora. Note que a afirmação número 3 também está correta. Porque se a gente comprasse a gasolina por quilo ao invés de litro, não seria necessário pensar na dilatação dela, porque você estaria pagando ali pela quantidade do líquido e não pelo volume dele. Então, voltando aqui para a imagem, note que tanto a afirmação número 2 como a afirmação número 3, elas estão corretas. Sendo assim, pessoal, a alternativa certa é a letra E. Número 2 e número 3 são corretas. Tá ok, pessoal? E aí, eu queria deixar como sugestão para vocês de pesquisa que você pesquisasse que outros fatores afetam no preço da gasolina, no combustível. Não sei se vocês sabem, acredito que sabem, que o nosso país, até mesmo o nosso estado, são lugares em que o preço do combustível tem um dos valores mais elevados em comparação com outros países, certo? Então, eu deixo como sugestão que vocês façam uma pesquisa sobre os fatores que afetam no valor do combustível. Por que nós pagamos pelo combustível com um valor tão elevado? Tá ok, pessoal? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a vocês pela atenção e não esqueçam, pessoal, de acessar os outros conteúdos da plataforma Eduque, tá ok? É isso, fique com Deus e um abraço.